Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quais são as estratégias que você utiliza para vencer as tentações? Será que você busca solução na ciência, na psicologia, nas meditações orientais? Ou será que você chegou a um ponto que nem resistir mais você está resistindo? Como você faz para resistir às investidas de Satanás? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Leremos do versículo 1 ao versículo 17. Assim nos diz a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Observe que o diabo estava tentando Jesus no deserto. Essa narrativa é logo após o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, nós vemos que Deus do céu fala: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce na figura de uma pomba. E logo depois, Jesus vai ao deserto e ele passa a ser tentado pelo diabo. E o diabo vai tentá-lo bem nesse ponto. Se és filho de Deus mesmo, faça isso ou faça aquilo. Primeiro ele tenta Jesus com relação às coisas materiais, ao seu corpo físico. Fome que Jesus estava depois de ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer. Depois ele apela ao orgulho. Se és filho de Deus, se atira daqui para baixo que os anjos vão vir te socorrer. E depois apelando para a cobiça, dizendo que ele daria tudo a Jesus se Jesus adorasse a ele. E nós observamos que Jesus ele tem uma estratégia muito clara de como vencer essas tentações. Todas elas, Jesus Cristo vence por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo ele cita versículos do Antigo Testamento, mais especificamente do livro de Deuteronômio. Ele vai citar para a primeira tentação o versículo que está lá em Deuteronômio 8:3. Para a segunda tentação, ele vai citar Deuteronômio 6:16. E para a terceira tentação, ele vai citar Deuteronômio 6:13. E é interessante observar que o diabo também utiliza da palavra de Deus, claro, de uma maneira errada, para tentar Jesus na segunda tentação. Ele vai falar, ou ele vai citar, o Salmo 91. Então, qual é o ensino que nós extraímos das Escrituras para que nós vençamos as tentações? E são muitas. Primeiro, que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não sabe como enfrentar aquela tentação específica que vem até nós. Segunda lição, devemos interpretar a palavra de Deus de maneira correta. Observe que Satanás, ele diz o seguinte, no versículo 6, Se és filho de Deus,
atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse versículo existe, Salmo 91, só que a interpretação que o diabo deu estava equivocada. E aí Jesus ele conserta, quando ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, segunda lição, devemos interpretar corretamente as Escrituras. E por último, a terceira lição, nós devemos utilizar a palavra que nós conhecemos para responder aquelas tentações que estão vindo até nós. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu estou sendo tentado a falar mal de alguém. Estou sendo tentado a praticar o pecado da maledicência. O que eu faço? Eu conheço as Escrituras, então eu sei que na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então eu conheço as Escrituras. Segundo, eu a interpreto corretamente, ou seja, aqui não tem muita dúvida. Falar mal é difamar a outra pessoa. E terceiro, eu uso essa palavra para repelir a tentação. Então a tentação chegou, a vontade de falar de mal de alguém. Alguém já está falando mal desse alguém, e a minha tendência também é falar mal desse alguém. Mas aí o que eu faço? Eu aplico a palavra para responder. E posso até exortar o irmão que está falando mal do outro, em vez de eu também falar mal do outro, eu posso falar: meu irmão, as Escrituras nos dizem para que nós não falemos mal uns dos outros. Então aqui nós temos uma aplicação prática dos 3 princípios que nós aprendemos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então tenha isso bem gravado na sua cabeça. Conheça as Escrituras, interprete elas corretamente e use-as para repelir a tentação. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.